Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Sapuru Paranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Os três Shantis. O primeiro, para que a nossa mente não seja obstáculo. O segundo, para que o vizinho não seja um obstáculo. E o terceiro, para que as potestades, os devas, não sejam obstáculos. Tudo pedido de forma muito educada, viu? Assim esperamos, né? Então, na última vez que a gente se encontrou, o Swami, ele apresentava o primeiro mantra da primeira sessão do segundo capítulo. E aí ele fala assim, ó, o ensino vai se iniciar do segundo capítulo em diante. Por que que ele fala isso? Porque antes não era o ensino propriamente dito, não era exatamente a resposta para o Shaunaka que o Anguirás estava dando. O Anguirás estava situando o Shaunaka na dúvida dele. Olha que bonito. Ele estava situando, ele está dizendo, olha, você está me fazendo uma pergunta sobre conhecimento, né? Tem dois tipos de conhecimento, inferior e superior. Tudo que você fez até agora é conhecimento inferior. Esse conhecimento inferior não vai servir para te elucidar quanto à sua pergunta, mas ele te preparou adequadamente para você vir aqui diante de mim numa posição muito boa, porque a sua pergunta é muito boa, né? Então, toda a parte anterior, na verdade, está na Upanishad lidando com uma coisa que é clássica nesse tipo de debate e que muitas escolas brigam entre si. O conhecimento último, ele é um conhecimento, ele não decorre de prática nenhuma. Embora práticas, uma vida bem vivida, com sobriedade também, né, com muita reflexão, podem ajudar a pessoa a chegar a um ponto onde esse tipo de conhecimento vai ser assimilável por ela. É disso que está tratando o assunto todo. Então, na própria Upanishad está a resposta para isso. O conhecimento final é o quê? É uma experiência? Não, não é. Todo o primeiro capítulo da Mundaka Upanishad está destrinchando isso com cuidado. Está dizendo que não é assim, não funciona desse jeito, né? Apesar do ambiente onde isso está sendo tratado diante de um karma yogi, que é o Shaunaka, isso se aplica a qualquer atividade mundana, qualquer atividade, de qualquer nível, seja mundana ou não mundana, né? A, você não chega a você a plena satisfação através de atividade nenhuma, seja ela mundana ou religiosa, né? Não chega. Por isso que nesse tempo todo o Swami Paramarthananda ele tem o cuidado de estar sempre fazendo um crossover entre o ambiente onde se dá esse ensino, o contexto e a vida atual. Ele está sempre mostrando que é a mesma coisa. O tempo todo ele cita exemplos práticos para a pessoa ver. Ah, esse é um assunto meramente de um professor com o Karma Yoga, assim, reconhecido? Não. Isso tem uma aplicação generalista. Se o seu propósito é realmente você, saber o que é você, a aplicação disso é generalista. É claro que a pergunta do Shaunaka era uma pergunta extremamente bem elaborada, né? Mostra a tremenda qualificação dele. O que é aquilo que, uma vez conhecido, torna tudo demais conhecido. Um cara desse está ali, né? Está no pênalti, né? E o gol não tem mais goleiro. Então, são exemplos ideais, né, que eles estão dando aqui. Por isso que ele está dizendo agora, depois dele esclarecer isso para o Shaunaka, sem desmerecer tudo que ele havia feito antes, pelo contrário, contextualizando isso,
dizendo que isso tem o seu papel também, conforme está preconizado no próprio Veda, agora sim, agora ele vai começar a responder a pergunta do Shaunaka. Por isso que o Swami está dizendo que é no segundo capítulo que começa a resposta. E como é que ela começa? Ela começa por um óbvio, né? De onde eu vim, né? Depois isso aí vai montar em cima da pergunta dele, vai armar com a pergunta dele. Ó, o primeiro mantra da primeira sessão do segundo capítulo é onde começa o ensino. O que quer dizer esse mantra? Numa tradução, né, mais assim, uma mistura de tradução livre, mas mantendo um certo rigor, dá isso aqui, ó. Tal é a verdade, assim como do fogo ardente, aquele de labaredas, que a gente cansou de ver aí nas explicações do Swami, saem milhares de centelhas similares ao próprio fogo, os vários seres nascem do imperecível, ó adorável, e também a ele retornam. Seu adorável aí é um modo gentil, né, que Anguirás está se referindo a Shaunaka, ó discípulo adorável. Né? Então, ele está dando aqui que a origem, né, dos seres humanos, de todos os seres, é idêntico ao destino. Né? Tal é a verdade, assim como do fogo ardente saem milhares de centelhas similares ao próprio fogo, os vários seres nascem do imperecível, ó adorável discípulo, e também a esse imperecível retornam. O ensinamento principal da Mundaka Upanishad. Este segundo capítulo, o capítulo intermediário com duas sessões, é o ensinamento principal da Mundaka Upanishad. Na verdade, esta é a essência de todas as Upanishads. Que qual é a essência? A mensagem do conhecimento superior, para Paravidya, diferente do conhecimento inferior, que é basicamente um conhecimento retirado da experiência. Né? Aqui não é da experiência. Então, essa que é a base do ensinamento de toda Upanishad, é a mensagem do conhecimento superior. Para nós aqui, pode ser aquela resposta: quem é você? Para o Shaunaka, era especificamente essa pergunta. Para o garoto na etiqueta, no Kena Upanishad é outro, no Katha Upanishad é outro, é o que vem depois da morte. Mas todos esses ensinos vão convergir para a mesma resposta. Né? Então, esse que é o ensinamento básico, para vigiar. Em todo mundo a Upanishad está se respondendo a esse tipo de questão como? Através do Paravidya, do conhecimento superior. É esse o ensinamento principal do Upanishad, né? O Paravidya. E ele consiste em três mensagens profundas, né? Três mensagens profundas. O que o Swami quer dizer com isso? Que cada mensagem dessa vai exigir uma contemplação, né, bastante contínua ao longo de um bom tempo, né? Não importa o que você está fazendo, ou quando, ou em que contexto, cada uma delas vai exigir um longo estudo. É algo que deve tomar um tempo e uma reflexão para ser compreendida e assimilada. Então, do que consiste basicamente esse ensinamento principal do Upanishad, do conhecimento superior? Como é que o Upanishad lida, em modos gerais, com isso? Ela tem essas três mensagens profundas. Profundas, é necessário que a pessoa se detenha e reflita seriamente, contemple seriamente essas mensagens. A primeira mensagem é Brahma Satyam, significando que somente o princípio consciência é realmente existente. Ou seja, somente o princípio consciência existe por si mesmo e em si mesmo, como ele mesmo. Somente ele. Somente ele existe como ele mesmo, nele mesmo e por ele mesmo. Ele é absolutamente independente. Brahman significa princípio consciência. Cuidado aí, não estou falando sobre consciência, isso é para evitar confusões, tá? Existe a palavra consciência. Nós não estamos falando de consciência aqui. Por que não está falando? Porque, em geral, quando você
fala para uma pessoa de consciência, ela vai se referir, em geral, a uma atividade mental corriqueira dela. Eu estou ciente de tal coisa, eu sei disso, né? Eu estou entendendo o que que está ocorrendo. Ela está falando de uma função de vigília, né? É um estado de alerticidade da vigília, onde permite que a pessoa decodifique o que que ela está recebendo e devolva para o ambiente o resultado da decodificação dela. Não é bem isso. Embora daqui por diante, daqui a algum tempo, o Swami vai retomar consciência, como o próprio Brahman, ele quer fazer essa distinção. Porque alguns autores, não do Vedanta, mas alguns autores que tangenciam o Vedanta, eles às vezes comentam isso e não explicam bem. Nisargadatta era um deles, né? Ele usava consciência, não no sentido que o Vedanta ortodoxo usa. Ele usava como o fato de estarmos conscientes, cientes, né? Como se fosse uma atividade mental normal. E ele se referia a Brahman como o absoluto, o insondável, né? O discípulo dele, Balsekar, depois usava a palavra chamada número, que é a mesma coisa, é o indefinível, é ilimitado. Então ele quer tirar essa dúvida. Ó. Não estou falando sobre consciência, sobre essa palavra consciência que a gente usualmente está usando, que a ciência em geral usa, não é sobre isso que ele está falando. Nós não estamos falando de consciência aqui, dessa usual. Estamos falando sobre o princípio consciência. Em Tâmil, há uma palavra fantástica, e é mesmo, eu fui pesquisar, o Narvu, né? Aí aqui ele dá a frase em Tâmil explicando o que é o Narvu. E essa frase é muito bacana, olha lá na nota. O Narvu é o nome daquilo por meio do qual nós percebemos tudo. Não é exatamente o que a ciência entende por consciência. É o nome daquilo por meio do qual nós percebemos tudo. Para isso, para esse Unarvu, a própria ideia de consciência da ciência é uma dessas coisas que são percebidas, né, pelo Unarvu. Então, o que que na ciência, para a ciência, né, para a filosofia, seria a palavra última sobre a qualidade humana? Aqui ele está dizendo que não, não, isso é mais uma coisa que aparece. Por quê? Porque eu conheço o funcionamento da minha mente, da minha consciência, usado nesse termo comum. Então, eu estou percebendo isso, eu estou ciente do funcionamento disso. Então, é o nome daquilo por meio do qual nós percebemos tudo, né? Tudo, qualquer coisa. Esse princípio consciência é Satyam. Satyam está querendo dizer aqui que isso é verdade, né? Está qualificando, ele é verdadeiro. Satyam significa que só isso é realmente existente. Essa é a primeira mensagem. Isso a pessoa encontra em qualquer Upanishad, porque a Upanishad basicamente trata dessas três profundas mensagens. Essa é a primeira. Esse princípio consciência Satyam. Ele é a única realidade existente de fato. A única. Tá? Número 2, a segunda mensagem é a respeito de Jagat Mithya, ou seja, o mundo, né? Jagat, o mundo, Mithya, que é o mundo como uma projeção, né? O mundo da matéria. Essa segunda mensagem, então, é a respeito do mundo. É uma mensagem igualmente profunda. Jagat significa o mundo da matéria. O mundo da matéria é Mithya. Mithya significa, isso aqui é muito importante para o Vedanta, aparentemente existente. Por isso que se diz que o mundo aparece em você. Aí o Vedanta trabalha muito esses crossover, né? Olha os pensamentos aparecendo em você, né? Olha o corpo aparecendo em você, olha o mundo aparecendo, né? Na consciência suprema, que depois se descobre que é a mesma, né? É uma só, a mesma que é em você. Né? Então, mithya significa aparentemente existente.
E aparentemente, no Vedanta, tem uma coisa muito técnica. O que que quer dizer aparentemente? Ele botou uma expressão aqui que eu não encontrei tradução, em Tamil também, mas o que que importa é o que que vem em português. Aparentemente existente, para o Vedanta, quer dizer que só existe em aparência. Tradução, não tem existência própria. Nada nesse mundo perceptível com os sentidos ou a mente, ou do qual a mente tem ciência, tem existência própria. Nada. Muito menos a mente percebendo as coisas. A mente também não tem existência própria. Todas essas coisas têm apenas uma existência emprestada. É um termo que o Vidyaranya ele usa bastante no Panchadasi, né? Aquela escritura que a gente viu com o professor Arlindo. Lembre-se das três igualdades. O mundo da matéria é aparentemente existente, o que é a mesma coisa de dizer que não tem existência própria, o que quer dizer, né, aí por dedução, que a existência dele está sendo conferida, né, ou tomando, ou sendo tomada emprestada da única realidade existente, que é Satyam, que é Brahman, como a gente viu lá em cima. Emprestada de onde? De quem? Do quê? Há uma coisa que ficou de fora. Emprestada de onde? De Brahman, que é realmente existente. Portanto, a Upanishad dá uma declaração muito difícil de engolir. O ensino compreende as dificuldades que o estudante vivencia. O ensino sabe dos obstáculos que a mente do estudante tem para lidar com esse ensino. Todo bom professor ele sabe que isso é difícil de engolir. O mundo, então, na verdade, é não existente. Olha que interessante, olha o cuidado com as palavras. Por que que ele está dizendo que o mundo é não existente? Por que que ele não disse que o mundo é inexistente para o Vedanta? Por que que o Vedanta não fala assim? Ah, esse mundo é inexistente. Por quê? Porque experiencialmente ele é existente, mas ele é experienciável com uma realidade aparente também, que é a mente. Então, o que que o Vedanta cuida? Ele cuida para que a pessoa não se perca em várias categorias de pensamento. Por quê? Porque essas categorias são todas provisórias, elas estão aí para acabar com os seus enganos e não para você tomar elas como a realidade. Por isso que ele diz que o mundo é, na verdade, não existente, porque existente é só Brahman, Satyam. Então, ele está querendo dizer que o mundo é não Satyam, não Brahman. Se você olha o mundo achando que ele tem realidade própria, não é isso que está sendo dito aqui. Ele existe, mas não tem realidade própria, tá? Então ele não existe. Ele é uma aparência. Jagat Mithya, tá? Isso aqui é o mais difícil de engolir mesmo. É entender o mundo como uma projeção em você, consciência. O ensino, ele na verdade, ele tem que andar de um modo muito cuidadoso por causa disso aqui. É por isso que o ensino fala tanto do mundo, né? Os ensinos do Vedanta, eles tocam muito em Maya, no mundo, nas experiências, porque é onde é mais difícil da pessoa assimilar, né? Um dos modos que o Vedanta mostra de que o mundo, na verdade, ele é não existente é através, por exemplo, da análise de objetos, do estudo dos seus corpos, né? O Vedanta mostra que tudo isso é transitório, né? E ele pede para que a pessoa estude a experiência dele. Se a pessoa estuda a experiência dela, ela entende que o que que ela está dando de realidade para o mundo é apenas um monte de considerações e objetos que estão sendo montados na mente dela, que também não tem realidade em si. Por quê? Porque a mente desliga também, né? Olha que bacana, olha como é que o Vedanta ele é elegante. Como é que eu vejo que a mente desliga? Ah, você não dorme todo dia? Daí vem a importância daquela análise dos três estados. Eu durmo todo dia. E quando você dorme todo dia, não tem um período onde você apaga mesmo, não tem sono, não tem nada? A pessoa sim. Então a sua mente foi desligada, ela ficou em stand-by. Então é difícil de engolir, mas a análise cuidadosa da experiência
tá? Amparada pelo estudo das escrituras, mostra como a experiência humana ela é volátil. As conclusões que se tiram dela são voláteis também, né? Então, a terceira mensagem, igualmente profunda, é o quê? Tem a ver com o Jiva. Tem a ver com quem? Com aquele que nós nos tomamos como sendo, né? Os Jivas, os seres humanos. Na verdade, o ser humano é que é o objeto principal do estudo, porque o ser humano ele vai precisar aprender a se ver não como um ser humano. O tal do ser humano é mais uma aparência nele, faz parte do mundo também. Então, a terceira mensagem, igualmente profunda, Diva Brahmaivana Paraha. O Diva não é outro senão Brahman, tá? Isso aí é de um texto de Sri Shankaracharya, Brahma Yanamali. Como é que é? Brahma Yanavalimala, verso 20, que está aqui, ó. Eu botei ele aqui embaixo. O verso completo é esse aqui, ó. Esse aqui é clássico. Brahman é real, o universo é Nitya. Diva não é outro senão Brahman. Isso deve ser entendido como verdadeiro conhecimento. É o que proclama o Vedanta. Foi de onde foi retirado esse trechinho aqui. Eu, eu, ele aqui está falando eu, entre aspas, porque é esse eu que as pessoas em geral dizem, olha eu, entre aspas, o experimentador, ele botou aqui, Jivaha significa o quê? O experimentador do mundo. Eu não sou outro senão Brahman. Ele está querendo dizer que eu não sou um ser humano. Eu não sou outro senão Brahman, o princípio consciência realmente existente, aquele que existe por si mesmo, em si mesmo e como ele mesmo, não depende de nada. Eu, o experimentador do mundo, efetivamente falando, quando eu falo para valer sobre esse experimentador, eu sou, em última instância, o próprio Brahman, o princípio consciência. Então, essas três mensagens aqui do Vedanta, elas têm a ver com o método de ensino do Vedanta, né? O que que o método de ensino do Vedanta, ele primeiro procura estabelecer? Primeiro, ele lida com três tópicos. A verdade, que seria Deus, vamos chamar assim, o mundo, Jagat, Mithya, a ilusão, e finalmente o Jiva. Então, o que que o Vedanta tenta resolver aqui é uma relação. Sempre isso. O Jiva, quando ele é Jiva, ele está se relacionando com Deus e o mundo. Então, é uma tríade. Toda pessoa com alguma inclinação religiosa, alguma religiosidade, nela bate isso. Eu aqui, o mundo lá, e os cristãos dizem Deus lá em cima. Tá? Pode ser em qualquer lugar, mas os três estão distintos. Por que que o Vedanta ele abre isso aqui? Porque isso aqui é comum. O que que tem de comum na mente do religioso é isso aqui. Deus, o mundo e eu, todos distintos entre si. Então, o Vedanta ele vai sair daqui. Então, todo Vedanta trabalha nessa relação e ele vai mudar o modo como o Jiva estabelece essa relação, porque essa relação é estabelecida pelo Jiva. O Jiva que diz, eu sou o Jiva, Deus está lá e o mundo está lá também. Isso é estabelecido pelo Jiva. O Vedanta ele vai mudar isso aqui, mas ele tem que começar dessa relação e ele vai arrumar esses conceitos aqui. Que nem quando o Shaunaka teve a sua ideia sobre conhecimento arrumada pelo professor, pelo Anguirás. Ele fez uma pergunta e o professor citou ele. Olha, você veio falar aqui de conhecimento, tem conhecimento inferior e superior. É a mesma coisa. Chega uma pessoa e fala, e Deus, e eu, e o mundo? Aí o Vedanta começa, olha, a primeira mensagem é que Deus é a única verdade, a gente chama de Brahman. A segunda é esse mundo. Esse mundo não tem realidade independente, tá? Ele é uma projeção em cima de Deus. E o terceiro é você. Você é o próprio Deus. Você não é uma pessoa.
Não existe um mundo, como a gente fala, uma montanha por si mesma, um sol por si mesmo, uma bactéria por si mesmo. Não. O Vedanta vai te mostrar que tudo isso é uma realidade só, indivisível, indefinível e ilimitada. Então, esse é a tríade da qual o Vedanta sai. Tudo que é estudo de Vedanta vai sair dessa tríade, vai ter que resolver esse tipo de relação enganosa que o Jiva estabeleceu com quem? Com o mundo? Não, com ele mesmo. O Jiva está procurando se orientar, ele, Jiva, em relação ao mundo e a Deus. Uma pessoa mundana e descrente, que não acredita em Deus, ela procura se orientar em quê? Em relação ao mundo. O que que o mundo dá para ela se orientar? Dá bens tangíveis e intangíveis. Dá carros, dá ideias, dá virtudes, etc, etc. Quando entra a religiosidade, entra Deus, ele é mais um parâmetro de definição do Diva. O Diva diz, não, eu sou filho de Deus. O Vedanta vai dizer, não, entre você e Deus não tem isso de pai e filho. Não existe isso, né? Então, essas são as três mensagens profundas. São fundamentais todas elas. E, na verdade, cada uma delas, você pode ficar se lembrando delas e contemplando o tempo todo. Inclusive observando pessoas no dia a dia, no meio da rua, você... É mais fácil contemplar quem está parado, né? É o que Raul Seixas dizia em Metrolinha 473, né? Pensa melhor quem pensa parado. É bom você ficar parado, ajuda. Você não está envolvido com outras coisas. E você está lá, pede um café, pede um cappuccino, um suco, fica vendo, né? Quando você vai vendo as pessoas andando para cá e para lá, aquilo que você chama de mundo, vai contemplando isso, traz essas mensagens profundas e fica com cada uma delas, né? Faça isso regularmente, isso é ótimo, né? Vai ver que engraçado, olha, eu estou vendo aqui um monte de gente andando para cá e para lá, né? Passarinho, carro, tudo, nada disso tem realidade própria. É importante. Isso aqui, o Vedanta vai lidar o tempo todo com isso. Tudo que vai se ver no Vedanta são infinitos modos de abordar nuances que têm a ver com esse tipo de relação que o Jiva construiu com ele mesmo, tá? Esse tipo de referência. São milhões de nuances. Todo ensino do Vedanta ele lida com isso aqui. Qualquer um. Essas são as três mensagens profundas do Vedanta. Cada uma exigirá um longo estudo e longa reflexão para ser compreendida e assimilada. Então, ela é compreendida como? Você compreende a mensagem ouvindo o ensinamento e tirando as dúvidas sobre ele. E você assimila batendo isso no seu dia a dia, com todas as suas experiências. Essa assimilação aí é o que se chama de nididhyasana, que alguns chamam de contemplação, tem um monte de nome para isso. Mas nididhyasana é o mais comum. E depois de receber cada mensagem, temos de ver todas as três juntas e compreender as suas implicações. Porque depois de alguns anos de estudo, de repente vai surgir a pergunta. Repara, né? Ele está falando de anos. Por quê? Porque a gente está condicionado a sabe-se lá quanto tempo. Então, em geral, tem um tempo de demora mesmo. Vai surgir a pergunta: o que eu ganho com isso? Será que isso tem a ver com o que eu quero saber? Será que o que eu quero saber é só uma ideia? É por isso que a pessoa tem que se abrir para o ensino. Porque às vezes ela chega com uma dúvida e ela tem bases daquela dúvida que vão se mostrar apenas o condicionamento dela, né? Por isso que a pessoa tem que se abrir para o ensino. Muitas vezes o ensino não vai responder algumas coisas específicas, simplesmente porque não tem importância mesmo, ou não tem significado. Eu fiquei muito surpreso que eu estava acostumado a lidar com o apontamento direto. Tem várias questões do apontamento direto, quando você vai estudando Vedanta, você simplesmente passa ao largo delas, elas não têm relevância alguma, né? Então, o que que eu tinha ali? Eu tinha um monte de considerações pessoais que eu reli à luz do que eu estava ouvindo no apontar direto e eu achei que aquilo deveria ser esclarecido. Não, não. Eu cansei de ver isso, eu ficava perplexo. Eu via as respostas do professor Arlindo lá no Facebook
E eu notava que eram questões assim que não tinham relevância nenhuma para o Vedanta. A própria exposição do Vedanta impedia, né, o próprio fato de você ouvir o Vedanta, o ensino sistematizado, impedia que surgisse uma pergunta como aquela. Ela não tinha interesse, não tinha importância nenhuma. Então é por isso que a pessoa ela tem que ter muito cuidado com isso, ela tem que ver. O meu compromisso aqui é saber a verdade sobre mim, não o que que eu penso sobre isso, né? Que é a tentativa de adaptação que as pessoas fazem quando pegam um sistema desse e procuram compatibilizar ele com o modo como elas pensam sobre si mesmas. Tem que ter um cuidado tremendo com isso. O melhor é ficar o mais vazio possível, que é a recomendação do método, e se expor aos ensinamentos. Quando o professor Arlindo fala expor, é isso. Fique cada vez mais vazio possível quando lidar com o Vedanta, né? Fique ciente de todas essas ideias que temos sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre Deus, são apenas projeções mentais. O Vedanta vai trabalhar uma projeção mental também, mas vai trabalhar uma projeção mental organizada, produtiva, capaz de te botar em outros níveis de compreensão. Ele vai arrumar isso. O Vedanta arruma a casa, arruma a mente da pessoa que está pesquisando isso. Então, vem a pergunta, além dessa colocação, né? Será que eu estou querendo encontrar no Vedanta o que eu já estou pensando sobre mim? Né? Depois vem essa pergunta aqui, e o que eu ganho com isso, na verdade? Será que é o que eu estou querendo? Qual é a implicação prática ou benefícios dessas três mensagens profundas? Essa pergunta também virá. Agora, reconhecer os benefícios e obtê-los também requer tempo, né? Reconhecer os benefícios e obtê-los, reconhecer o que o Vedanta está lhe dando como benefício, pode demorar tempo. Tem várias coisas do Vedanta que eu só fui reconhecer muitos anos depois, né? E obter benefícios práticos também, porque para que o benefício prático surja em relação a alguma questão, a visão que o Vedanta tem sobre você precisa ter sido assimilada. O estudante qualificado. O que a Upanishad tem a dizer sobre um estudante qualificado? A Upanishad diz que uma pessoa pode compreender, assimilar e obter o benefício prático somente se ela tiver preparado a mente, somente se ela tiver preparado esse instrumento de experiência dela, a mente, né? O instrumento de experiência por excelência, de conhecimento por excelência. Só se estiver preparado a mente através do aparavidya, que aqui no Vedanta basicamente é as meditações, né, de cunho devocional, o Passana Yoga e o, o Karma Yoga, conforme preconizado pelas escrituras. Aí no Karma Yoga a gente vai ter mudanças de atitude nossas em relação a Deus. A gente vai entender que a gente não tem como ser o centro do mundo. É isso que o Karma Yoga faz, né? Esse é o efeito que ele acaba dando na pessoa. A pessoa estabelece uma outra relação com Deus e com o mundo, né? Enquanto ela ainda está vendo o mundo. Ela estabelece isso. Somente se ela refinou a mente. Isso que se chama de refinamento. As pessoas ficam criando muito caso em cima disso. É simples. A mente ela tem que ser preparada, inclusive de modo mundano, para qualquer atividade que a pessoa vá fazer, né? Um desportista, um técnico, um artista, uma pessoa que trabalha com o público, um empregado, ele tem que ter uma mente preparada. Senão, naturalmente, ele vai acabar tendo problemas, ele não vai conseguir desempenhar direito o que tem que ser feito. O Tatuaboda fala disso como sadhana katustaya sampati, que é o fato de você obter aquelas quatro qualificações, né? Sadhana katustaya sampati. É uma sadhana que se faz, né? Esse aparavidya para que você obtenha aquelas qualificações. É o discernimento, o desapego
uma mente disciplinada e, sobretudo, um desejo por você se libertar, né? Para você encontrar a verdade sobre você mesmo. Assim, naturalmente, a questão vai surgir. Essa questão a gente se faz o tempo todo. Só me diz, nesse caso, podemos assistir às aulas? Porque você diz que todos nós deveríamos ter passado por Karma Yoga, ou Passana Yoga e refinamente, que deveríamos ter sadhana Chatusthaya Sampati. Quando você coloca tantas condições difíceis, nos perguntamos se estamos qualificados. O Vedanta entende esse dilema do estudante, ele compreende. O Vedanta sabe como a mente do estudante funciona, né? O Vedanta entende esse dilema do estudante e, tendo em vista isso, faz uma declaração. Qual é a declaração? Isso está na escritura, tá? Não é uma coisa a nível de você tentar provar isso, não. É para ver isso como um conhecimento dado pela escritura. Veda Pramana. Todas as pessoas podem ouvir Vedanta, todas. Todas quem? Todas. Todas que estiverem interessadas podem ouvir. Quem não está interessado não se aproxima mesmo. Isso significa que você pode continuar vindo à próxima aula, né? Ele aqui ele vai falar dos vários tipos de discípulos, né? O adhikari. O adhikari é aquele que tem algum nível de qualificação. Ó, olha lá, 83. Adhikari, no Vedanta, disse daquele que está apto ao estudo e compreensão das escrituras, tá? Então, ele vai te dar três níveis desses indivíduos que estão aptos a compreender as escrituras, né? Manda, Madhyama e Uttama Adhikaris, né? Aqueles que estão aptos, que é um tipo apto é o Manda, o outro é o Madhyama e o outro é o Uttama. Deixa-me esclarecer o que é isso. Todas as pessoas podem ouvir Vedanta, mas o benefício obtido vai depender do nível de refinamento. Todas as pessoas podem ouvir Vedanta. Todas as pessoas também podem obter benefícios, mas o tipo de benefício depende do nível de refinamento da mente. Por quê? Porque é um sistema de transmissão de conhecimento por palavra. Ele trabalha conceitos cada vez mais abstratos. Então, depende muito mesmo da mente cognitiva, né? Depende de uma mente cognitiva cada vez mais sutil. O tipo de benefício depende do nível de refinamento, que nem quando os pais levam os filhos ao templo. Os pais podem estar indo ao templo para adorar o Senhor. Eu estou presumindo isso, não para fazer fofoca, eu espero. Para ver o Senhor e obter o benefício, né? Isso é aquela coisa dos templos indianos, né? Eu não sabia, mas muitos deles são escuros. Então, faz uma série de rituais, né? De pujas, etc. E a divindade é subitamente revelada, né? Por uma lamparina, por uma luz localizada. Isso aí tem um efeito na devoção das pessoas, né? Então, os pais podem estar indo ao templo para adorar o Senhor, para ver o Senhor e obter o benefício desse darshan, de ver aquela representação do Senhor, quando a mente já está preparada devido aos pujas, devido ao ato cerimonioso. As crianças também irão ao templo. Não que as crianças sejam refinadas para entender o que está acontecendo, mas elas também receberão o benefício, praçada. Todos que vão ao templo receberão o benefício. Porém, o benefício dependerá do nível. Portanto, todos os ouvintes são classificados em três categorias: Manda Adhikari, Madhyama Adhikari e Uttama Adhikari. Manda, Madhyama e Uttama. O mais baixo, o mediano e o mais alto. O benefício proporcional ao nível de refinamento. Dois pontos. Para o Mandadikari, o benefício é punyam, é um mérito kármico, né? É um mérito kármico. Vai lá para a contabilidade kármica do cara, ele tem créditos. O Sr. Krishna fala disso no capítulo 18 da Gita. Quem ouvir a Gita obterá punyam e prosperidade material. A pessoa pode vir pelo menos por isso, né? Esse discípulo.
Punyam e prosperidade material na vida atual e também um Swarga Loka após a morte, um reino celestial. Isso significa o quê? Pensem nisso, que o mínimo por vir às aulas é o céu. Não é maravilhoso isso? Você vai para o céu, mesmo sabendo que você vai ser chutado dali depois, né? Mas só o fato de dar uma paradinha ali já é legal, já vale a pena, né? Toma um refresquinho aqui desse planetinha que às vezes ele fica meio árduo, né? Então, esse manda adhikarinam punyan, né? Ele consegue prosperidade material, né? Então, esse que ele chama assim, o mais básico, a capacidade mais básica de entendimento, ele vai ter punyan e prosperidade material. Agora, esse nível médio, né? Madhyama adhikarinam, aqueles que estão no meio, que têm algum valor pela espiritualidade. E aqueles que ficam assim, caramba, será que o que eu estou pensando disso tudo faz sentido mesmo? Será que eu não tenho outra coisa, entre aspas, mesmo, para valer? Eles querem conhecimento e moksha, mas sentem que não são refinados o suficiente. Para estes estudantes que buscam refinamento, Shravanam, né, é falar a parte onde você ouve o ensinamento, onde você, de preferência, tente se abrir ao máximo para o ensinamento, pode dar Jnana Yogyata. Está aqui, 84. Yogyata é uma qualificação, capacidade. Então, pode dar. O Shravana pode te dar um refinamento também. Você pode, ouvindo o Vedanta, na primeira fase, Shravana, que é a primeira etapa do lidar do Vedanta com o aluno, que é mostrar para o aluno em si, expor para ele isso, o qual ele escuta, daí essa palavra Shravanam, pode dar isso aqui, um refinamento, né, mental também. Assim como o Karma Yoga e o Passana Yoga podem dar isso aqui, podem fazer com que você consiga, através dessa sadhana de Karma Yoga e o Passana Yoga, ter aquelas quatro qualificações, Vedanta Shravanam, que é o Vivedanta, que é o que a gente está fazendo aqui, também contribui para isso. Então, se a pessoa ela não tem uma daquelas qualificações ali, que, em tese, conforme a Escritura, deveriam ser obtidas antes de se chegar ao conhecimento superior, ela pode ir suprindo essas lacunas ouvindo Vedanta e refletindo. Ela pode fazer isso. Ela ouvindo, ela pode conseguir essas qualificações, né? O discernimento dela pode aumentar, o desapego também. A mente dela pode ficar cada vez mais disciplinada, ela vai treinando a atenção, né? De repente ela pega sugestões do Vedanta, vai praticar uma Upasana Yoga, né? Vai mudando a atitude dela em relação ao mundo, ela se vê mais como um Karma Yoga em muitos momentos. Ou seja, a nível geral, não é uma coisa assim reta, retilínea, né? Para todo mundo. Na verdade, essa coisa reta, certinha, deve ocorrer em nível ideal para muitos poucos. Aí a grande maioria das pessoas que chegam ao Vedanta, e às vezes eu vejo professores, né? Já de muito tempo, como Tadatta Mananda falando isso, a coisa vai ocorrendo meio simultaneamente, né? O Tadatta Mananda, que foi discípulo do Dayananda, ele só começou a trabalhar a devoção dele, né? O Karma Yoga e o Upasana Yoga, depois que ele já conhecia Gnana Yoga, que ele admirava muito, mas ele não conseguia ter ter um interesse por nada devocional, né? Ele era um cristão cético, tinha vindo de uma família cristã e se tornou um cético, né? Então, isso ele disse, eu até vi um vídeo dele ontem ele falando isso. Ele dizendo, não, isso veio vindo lentamente, né? Isso foi cultivado, eu fui cultivando isso, essas relações, né, duais com representações da divindade. Então, isso vai dando refinamento. Tudo isso pode incentivar a pessoa a conseguir essas qualificações, a aprimorá-las, né? Então, ele bota uma frase aqui que quer dizer mais ou menos isso aqui, ó. Qual é o resultado para o Madhyama Adhikari, né? Madhyama Adhikarinam Palanquin. Qual é o resultado para o Madhyama Adhikari? Gnana Yogyata Pratihi. O que quer dizer isso aqui, ó? É um refinamento, ele consegue um refinamento. Está aqui, ó.
ele consegue um refinamento a nível de conhecimento, Gnana Yogyata Praptihi. Então, o que que ele consegue aqui? Vamos recapitular. O primeiro, que é o mais, seria assim o menos elaborado espiritualmente, né? Mas que está ouvindo o Vedanta, que é esse Manda, ele conseguiria o Punya. Esse que a gente está vendo, que ele precisa desenvolver qualificações, ele consegue um desenvolvimento dessas qualificações também, né? Então, ele não é só Punya, como a gente entende Punya. Ele já está o quê? Ele já está ficando exposto realmente ao Paravidya, né? Para ele, o Paravidya já começa a ser uma coisa efetiva. E, finalmente, ele está falando aqui do Tama Adhikarinam. É que nem vocês, né? Posso dizer assim? Vocês são assim? Aqueles que estão bem refinados. Qual é o palan? Qual é o fruto deles? Você pode preencher a lacuna. O propósito original do Upanishad será entregue ao estudante bem qualificado. A liberação, né? É aquilo que o Swami Paramartananda fala. Você passa, né? Finalmente para a dependência de você com você mesmo, né? Não está mais dependendo em mais nenhuma conceituação que você tenha feito, né? Nem em relação ao mundo, nem em relação a Deus. Ou seja, moksha é o final. O propósito original significa o quê? Todas essas três mensagens que a gente viu lá em cima, né? Que a única verdade é Brahman, que esse mundo ele não tem verdade em si, ele é aparentemente existente, e que o Jiva é, em última instância, o próprio Brahman. Todas essas mensagens serão recebidas, retidas, assimiladas. E o Palan de dívida mukti e videha mukti será alcançado, né? Vai ser alcançado moksha, uma libertação do Jiva, em vida ou depois da morte. Assim, os mandadikaris exigirão o mais longo Shravana. Eles vão ter que se expor longamente a ficar ouvindo Vedanta. Madhyama Dikaris requerem um Shravana que não é o mais longo, mas é bem longo. E os Uttama Dikaris, aqueles mais qualificados, vão precisar apenas de um longo Shravana. De qualquer modo, o que ele está querendo dizer aqui é que a pessoa tem que estar olhando isso como uma coisa muito central na vida dela, porque realmente vai tomar muitos anos. Então, é o mais longo, bem longo e longo. De qualquer modo, é um bocado de tempo. O estudo e a reflexão finalmente trarão benefícios a todas as pessoas. Portanto, seja qual for o nível, vamos ouvir. Seja qual for o seu nível, você pode ouvir. A Escritura incentiva você a ouvir. Já que você veio, ouça, né? Já que há interesse mesmo, seja lá como você compreende isso. Repara que tudo isso, o Vedanta devolve tudo para você. No fundo, você é um problema seu. É isso que ele está querendo dizer. Eu te ajudo, mas você, em última análise, é um problema seu, né? Você que tem que ir vendo como é que isso aí vai funcionando, né? E funciona bem, funciona muito bem, né? Seja qual for o nível, vamos ouvir. Seja lá como você esteja se olhando, você pode ouvir, não tem importância. O fundamental aqui é interesse, um interesse genuíno, né? Não adianta ter um interesse acadêmico que você vai ficar fazendo match de ideias. Eu tenho uma ideia, o Vedanta tem isso. Eu canso de falar com pessoas assim. O Vedanta não tem o menor interesse nas ideias das pessoas, gente. As ideias das pessoas para o Vedanta são um monte de problemas que ele tenta organizar, né, como um problema menor, que é uma representação chamada Vedanta, para que depois a pessoa, né, obtenha o benefício disso, que seria você entender, em última análise, o que, que significa que o Vedanta é meio de conhecimento. Ele não é o conhecimento final. Ele é um meio, ele é um modo de. Né? Uma vez que o objetivo dele tenha sido cumprido, você não precisa mais dele. Tem até eu às vezes eu falo disso aqui.
Tem um Upanishad que eu não sei qual é, nem sei se ele é dos mais conhecidos. Ele diz que para aquele que conhece a verdade, ou conhece o verdadeiro Brahman, ou seja, aquele que se conhece, os Vedas todos, inteiros, eles têm o mesmo impacto de uma pequena poça d'água num dia de monções indiano, naquelas tempestades intermináveis, né? O Ramana Maharishi, que não era professor de Vedanta, mas ele conhecia, ele lia Vedanta, ele lia os Upanishads, ele às vezes ele falava essa frase, né, que vem de Upanishad. Então, seja qual for o seu nível, você pode ouvir. Se houver interesse genuíno, sim, sim, claro, por que não? Genuíno mesmo, né? Então, como é que ele agora vai prosseguir, né? Ele agora vai explicar sobre abordagens da criação, Shristi para criar. Como é que o Vedanta olha essa coisa de criação? Que criação, né? Vamos ver como é que ele lida com isso aqui. Agora, das três mensagens, vamos tomar as duas primeiras. Brahman Satyam. Brahman é a verdade. Brahman é o verdadeiro. E Jagat Mithya, né? O mundo é relativamente, vamos chamar assim, relativamente real, né? Ele não tem uma existência própria. Brahman é real independentemente existente. O mundo é irreal independentemente ou aparentemente existente. O mundo é irreal não quer dizer que ele não exista, só está querendo dizer que a existência dele é dependente, ele tem uma existência relativa. Então, em si, ele é irreal. Olha como é que o Vedanta ele aborda os vários ângulos que a pessoa está trabalhando, olha. Mas ele é irreal? Aí o Vedanta diz não, porque ele é experienciável, né? Então ele não tem como ser irreal. Na sua experiência ele aparece. Mas ele então ele não existe? Aí, em si não. Em si ele não existe. Repara que o ensino ele está procurando cercar os escapes da mente. Vocês notam isso? Quando a compreensão vem, não faz a menor diferença nada disso, porque a pessoa não vê mais essas separações. Mas isso aqui é para as manobras que a mente da gente faz, né? Ela faz jogos conceituais muito importantes. E a maior parte das pessoas não repara como é que esses jogos conceituais é que determinam o modo delas até mesmo de experienciar o mundo. Isso é uma coisa muito impressionante. Isso, para mim, só ficou muito claro com o Vedanta, é muito sutil. O modo do samsara se agarrar na pessoa, ele vai desde coisas mais densas até coisas muito sutis, que são difíceis de detectar, né? Como é que eu vou transmitir essa mensagem, né? Que o mundo é irreal e dependentemente existente. Ele existe em dependência a. Como é que eu vou transmitir uma mensagem dessa? Para transmitir essa mensagem, a Upanishad adota o método do estudo da criação. Em Vedanta, chama-se isso de Shristi para criar. Para criar qualquer análise, a análise da criação deste universo, né? Então, ele vai analisar isso. Ele vai te dar um modelo de criação que vai lhe ser útil, né? Para assimilar depois o conhecimento superior. O Swami Tapovan, às vezes, dizia para o Swami Chimayananda que era para que a mente parasse de ficar pulando para cá e para lá. Faz sentido também, né? É o modo de sossegar a mente da pessoa. Toma esse pirulito, que ele é um pirulito muito mais legal do que o que você está usando há um tempão, que é o seu. O seu não está funcionando. Então, usa esse. Esse é um pirulito, é um sorvete mais legal. De uma certa forma, é uma explicação, né? E a gente sabe da dificuldade que é você realmente achar que de uma explicação você vai tá realmente vendo o que aquela explicação está falando, né? A gente sabe dessa dificuldade das palavras, mas é um sistema muito eficaz para ajudar a assentar a mente da pessoa, né? Porque o Chimayananda ele implicava muito com isso. Por que eu tenho que ficar estudando isso?
Aí o Tapovan vai dizer para ele, é para que a sua mente sossegue. Como que ele estivesse dizendo, se você estivesse estudando, você não estaria fazendo essas perguntas. Né? A sua mente estaria sossegada e a gente estaria focando aqui no Gnana Yoga. Então, tem esse papel também, né? É uma análise da criação deste universo. Não é a criação de uma casa específica ou de um dispositivo específico nessa vida mundana, como a gente imagina na nossa vida ordinária. É uma análise da criação como um todo, incluindo o tempo e o espaço. Porque sempre a criação acompanha o tempo e o espaço. Achamos que o tempo e o espaço já existiam, e nisso o mundo surge. O Vedanta diz que o mundo não surge no espaço-tempo. O mundo vem conjuntamente com o espaço-tempo. Antes da origem do mundo, você não pode falar acerca de espaço-tempo. Na cosmologia moderna, isso é chamado de singularidade. Antes do Big Bang da singularidade, você não pode falar nem mesmo sobre tempo e espaço. As palavras tempo e espaço se originam de onde? Essa é a pergunta que fazemos. Como esse estudo nos ajuda? Isso aqui que é interessante, né? Como é que esse estudo nos ajuda? O Vedanta ele é eminentemente prático. Através deste estudo, embora ele não seja uma prática, ele é prático. Através desse estudo, a Upanishad aponta que Brahman é o Karanam, ele é a causa, né? A causa do universo. Como sugeri na sessão anterior, ou na primeira sessão, aquela que a gente viu, é Brahman, que é o Karanam, é o Karanishwara, como eu disse. Karanishwara é Ishvara olhado como a causa desse mundo manifesto. Aí eles juntam essas palavras todas, aí junta dessa expressão, Karanam Ishwara, aí você junta Karanishwara. Conhecido como Ishvara, daquele Brahman, somente daquele Karanam, né? Conhecido como Ishvara, daquele Brahman, somente daquele Karanam, daquela causa, todo o universo se originou ou emergiu. É o que está aqui, ó, no verso. É por isso que o Swami diz que é aqui que começa o ensino. Ó, assim como do fogo ardente saem milhares de centelhas similares ao próprio fogo, os vários seres nascem do imperecível, né? De Brahman, Ishvara, desse Karanam, e também a ele retornam. Por isso que ele está comentando isso aqui. Ele está bem em cima da escritura, né? Todo o universo se originou ou emergiu dessa causa, desse imperecível, que a Upanishad aqui chama de Aksharam. Você vê que são vários nomes. Esses vários nomes impedem que a sua mente fique fixada numa visão só do que seria Deus, né? É o imperecível, é a causa, né? É o próprio mundo manifestado. Qual a diferença entre o mundo manifestado e Ishvara? Em última análise, nenhuma. Então, o Vedanta, ele te dá... Quando você está no Vedanta, parece que você está andando numa superfície o tempo todo móvel, né? As coisas vão sendo apresentadas e retiradas o tempo todo. Que o trabalho é esse, é para retirar visões mesmo que a gente tem. O trabalho é desse jeito. O mundo é, portanto, chamado de um produto, ou carião. Em vez de usar a palavra satyam, primeiro dizemos que Brahman é o Karanam, é a causa, e o mundo é Karyan, é o efeito. Uma vez que você tenha entendido claramente os conceitos de Karanam e Karyan, então Satyam e Mithya podem ser entendidos empregando nossos bons e velhos exemplos do ouro e ornamentos, do barro e da cerâmica, madeira e móveis, ou qualquer causa e efeito que você for usar. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre isso que a gente está estudando aqui? Os conceitos de Karanã e Karyan. Quando você toma o exemplo do ouro, este é realmente existente, o ouro. O que ele está querendo dizer com isso?
Quando você usa essa analogia do ouro, vamos entender que o ouro está fazendo o papel daquilo que realmente é existente. É o papel dele aqui nessa encenação. Ele existe de forma independente. O que que ele está querendo dizer com isso? O ouro é chamado de Satyam, é a única verdade que tem aqui. Ouro é Karanam, ele é a causa. O Karanam existe de forma independente. É realmente existente, o ouro existe em si por si, em relação aos ornamentos. Ele não depende dos ornamentos para existir. Então, ele é Satyam. A partir disso, a partir dele, desse Satyam, o que que surgiu? Muitos ornamentos. E qual é o status desses ornamentos? Eles são aparentemente existentes. Você tem que refletir bem sobre isso. Ornamentos aparentemente existentes. Isso significa o quê? Ornamentos aparentemente existentes. Significa que eles não têm existência própria. E o que que isso quer dizer, que eles não têm existência própria? Eles tomam emprestada a sua existência somente do ouro. Como é que eu provo isso? Separe o ouro dos ornamentos, né? Remova o ouro dos ornamentos. Como é que eu faço isso? Eu dissolvo a forma dos ornamentos. É assim que eu separo o ouro dos ornamentos, né? Aí ele cita um verso aqui desse Shantipata aqui do Isha, que é esse que a gente canta, né? Purnasya Purna Eva Avasishate. O que que isso quer dizer? Da plenitude só resta a plenitude, né? Remova, né, o ouro dos ornamentos. Remova, tente remover o ouro dele mesmo, só vai restar o ouro. Quando você tenta remover o ouro dele mesmo, achando que o ouro é os ornamentos, você vai e dissolve os ornamentos. Aí o que que acontece? Continua tendo ouro, né? Da plenitude só resta a plenitude. O papel aqui da plenitude é feito pelo ouro. Remova o ouro dos ornamentos, tente fazer isso, e quem é que deixa de existir? Os ornamentos, que são nome e forma, né? Eu esquento o ouro a uma temperatura adequada e quem desaparece são os ornamentos, nome e forma. Portanto, os ornamentos se enquadram em quê? Aparentemente existentes. Servem para enfeitar o seu corpo. Eles têm a sua utilidade, mas são aparentemente existentes apenas. Eles não têm existência própria. A existência deles é tomada de empréstimo, ou seja, é uma existência dependente. Portanto, o ornamento é mithya. Mithya, existência dependente. É um outro modo de olhar mithya. Então, uma existência, eu posso dizer, quando eu digo que esse mundo ele é uma projeção, o que quer dizer que ele é uma projeção em mim? Quer dizer que a dependência da existência desse mundo sou eu. Eu é que dependo. Eu é que dou a base de dependência. Eu é que sou a base de existência do mundo. Isso é a mesma coisa que dizer que esse mundo é relativamente existente. Ele não tem existência própria. Ô, Alex, Oi. tô pensando aqui que quando ele faz essa pergunta e traz essas questões relacionadas ao Criador, né? E aí, Uhum. quando faz essa análise de quem é o Criador e, né, esse princípio inteligente e essa causa inteligente, essa causa material, fiquei pensando agora, tá? Que Aham. talvez essa análise sobre Shoara e essa causa inteligente e material única, né, que é Ishwara nesse mundo manifesto, ela aponta que há, entre aspas, né, assim, tipo, aponta que há uma possibilidade de ter também uma única existência, Isso, exatamente enquanto, isso. né, fiquei Exatamente pensando, isso. né, talvez por isso que Ah, o Vedanta traz essa análise de Mithya, né, para a gente poder compreender a partir do manifesto aqui que
é uma única substância, né? Quando fala Mitya é Ishvara manifesto, né? Isso. E a gente chega mais perto do conhecimento final, que é uma única realidade, sem Mitya até. É isso aí mesmo, funciona assim. Para isso que se faz isso. Quando eu pego a causa material e eu faço uma equivalência da causa material com a causa inteligente, né? O que eu estou querendo dizer é que não há diferença entre mundo e Deus, não é? Então, aquela primeira parte ali, daquela primeira tríade ali, já foi resolvida, né? Já não sou eu olhando agora para o mundo e Deus. Agora eu olho para Deus, sabendo que o mundo é o próprio Deus. É isso aí mesmo, Betânia. É assim que o Vedanta funciona. Ele trabalha Mas, essas. mas Ele tra... ainda tem assim, não tem. Eu lembro do James falando, explica-se, talvez, né? É, não que ele falou isso, mas ele traz dois conceitos, Ishvara um e Ishvara 2, É, né? é. E que daí explica-se o mundo como Ishvara 2, né? Aham. Para que a gente possa compreender o princípio consciente que é o Ishvara um, vamos dizer assim, né? O James, ele faz aí, o que ele faz ali? Ele usa o Vedanta e ele cria um novo conceito que tem tudo a ver com o Vedanta, que é Ishvara um e Ishvara 2. Ishvara 2 seria o Ishvara com atributos de Guna, né? Seria o Ishvara que é essa ação no mundo. Que é o Saguna, né? E o Ishvara um seria o Nirguna. Seria o Nirguna, seria o Brahman sem ação, né? Exatamente. Ele raciocina vedanticamente e ele propõe mais um tipo de abordagem, falando isso de Ishvara um e Ishvara 2, que as É pessoas fazem porque muita confusão. É porque Agora, por que quando traz agora, essa análise do criador, né, desse princípio inteligente e da aham, causa material, a gente pode verificar isso em Ishvara 2, né, porque tem os isso, gunas. isso, O outro só por exatamente. meio do conhecimento mesmo, não há verificação, mas há um apontamento que a o conhecimento pode estar correto, já que no manifesto já é possível ver que só tem uma única existência de Ishvara 2, vamos dizer assim, né? É, ele ensina a gente a olhar o mundo e Deus como o mesmo. Uma vez o Swami Dayananda, ele estava dando uma sequência de satsangs, bem generalistas, né, dizendo como é que é esse conhecimento do Veda. Aí ele dizia assim, vocês, muitos aqui vêm do Ocidente, e aí me perguntam aonde está Deus. E eu digo assim, esse parábida que você está vendo na sua frente, se desenrolando como a sua vida, nesse momento é como Deus está aparecendo para você. É bacana isso, né? Aí você elimina aquela diferença de causa material e de causa inteligente, né? Deus seria tanto a causa inteligente quanto a material. Isso aí tem uma diferença grande em relação a outras abordagens, né? Onde a causa inteligente não tem nada a ver com a causa material, né? Isso tem no cristianismo. O Sankhya é assim. A causa inteligente ela é separada da causa material. A causa material é Prakriti. E a causa inteligente é o Purusha, né? Que o Vedanta depois pegou esse conceito Purusha, mas modificou ele. Mas a ideia toda é essa que você falou mesmo. É para a gente parar de ver esse mundo como algo que não seja próprio Deus. Qual é a extensão disso? Eu olho para mim e eu vejo que até nível de Ishvara, embora Ishvara seja infinitamente mais amplo do que eu, né, enquanto Jiva, enquanto eu estou me vendo como Jiva, esses Jivas todos também são Ishvara, né, modulado como Jivas. Tem a ver com aquela contemplação lá, do cara parar e ficar vendo, né? Toma um café e fica vendo aquele monte de gente e fala, eu como o professor Arlindo, eu já vi ele falando, né? Ishvara é uma fábrica, também é uma fábrica de várias coisas, inclusive de multidões de jivas, né? É uma fábrica, né? Aí você para de ver o mundo como separado de Deus. Em termos de método,
eu estou removendo, eu estou eliminando uma tríade de relação e agora estou reduzindo ela a uma relação binária, que depois, quando ocorre o conhecimento, o Gnana Yoga ele vai procurar mostrar e induzir você, te facilitar a compreensão de que a essência desse mundo, que é o próprio princípio inteligente que o cria, é a mesma que a sua, né? Esse é o próximo passo. Então, sai de três, né? O mundo, Deus e eu, e fica com dois, eu e Deus. O mundo ficou reduzido totalmente a Deus, porque Deus tanto é a causa material quanto a causa inteligente. E pelo Gnana Yoga você resolve isso vendo que a essência desse Deus manifestador em você é a mesma. Mas isso as pessoas às vezes deduzem uma coisa errada. Elas dizem, então o Jiva é Ishvara. Não, claro que não. Quer dizer, o Jiva é Ishvara, mas Ishvara não se limita, obviamente, ao Jiva, né? Ishvara está muito além dos Jivas, né? Tem todos os Jivas e tudo mais que você puder imaginar. Mas é isso aí mesmo, você pegou o raciocínio direitinho. É assim que o É, Vedanta não, e funciona. achei assim, porque para mim a novidade nisso tudo, né, porque vai caindo ficha, né, essa novidade de, caramba, então é por isso que o Vedanta explica tanto, É, né, o é isso aí Criador, mesmo. quem é o Criador, porque no É, Bhagavad Gita, ele está falando sobre o eu, né? O imutável, tal, e de repente ele fala: peraí, então, você estou falando sobre o eu, então agora vem a pergunta: quem criou o mundo? Aí eu falei: caramba, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? a primeira pergunta que a gente faz é essa. É, A gente mas fala, o que aí tem uma coisa a ver com a hoje, outra? Mas mas depois. aí hoje falando, né, sobre isso, assim, eu falei, meu, tem tudo a ver, porque é como um passo anterior e possível, né, Uhum, de experienciar mesmo, e de, não é uma fé, né, como diz no Bhagavad Gita, é possível, é um conhecimento mesmo, né, porque daí é possível é, você verificar que realmente o manifesto todo é Deus, né, é, e leva você a um caminho mais próximo de você poder falar, opa, então não tenho divisão aqui enquanto Giva no manifesto e então a escritura está apontando para mais uma coisa que eu não consigo verificar, mas está apontando que eu sou esse princípio isso, consciência, né? isso. Ele vai mostrar que É, o princípio consciência em você é o mesmo do mundo. É o é, mesmo desse Deus que aparece como é. manifesto. Ele vai E que o mostrar próprio isso. manifesto aparece como um, né? Não todos somos um, não naquele contexto, mas Sim, sim, que sim, aparece exatamente. como até o, vamos dizer assim, até Nietzsche, mesmo aparente, é não dual. Eu estou achando graça você falando, porque isso aí só mostra a limitação das palavras, né? A gente vai dizer que é um, que não é limitado, que é um contínuo. Tá vendo como é que depois de um tempo a pessoa não consegue mais falar mesmo? Ela sabe que é por aí, mas realmente falar sobre é difícil pra caramba, né? Aí começa a rir, né? Porque diz, caramba, eu não consigo encontrar as coisas que eu encontrava antes para dizer que é mundo, tem eu, tem Deus. Você não consegue mais encontrar as palavras, né? É porque, na verdade, não tem mesmo, né? São meramente jogos de palavras, de autorreferências, que esse programa do Giva, ele faz eclodir em todo o Giva. O Giva é que cria essas supostas relações aí. Ele cria no programa dele, né? Ele vai criando isso, depois isso pode virar um embaraço, né? Então, tem um método que vai removendo esses embaraços, só que ele remove cuidadosamente, né? A primeira remoção que ele faz é isso. É dizer que a causa material é a mesma da causa inteligente, né? É a mesma coisa. Então você acaba com a ideia de que Deus está numa nuvem
em alguma estratosfera incompreensível e o mundo está aqui. Não, não tem nada disso. É claro que isso vai mexer com toda a visão, né, do que é certo, do que é errado na pessoa, né, porque ela vai ver muita coisa antes que ela dizer, pô, Deus não pode estar aqui. Mas como bem observou Eckhart Tolle, é óbvio que até nos destroços lá dos campos de concentração lá na Polônia, que ainda tem lá, né, as ruínas, né, é óbvio que Deus está lá também. Isso tudo mexe muito com o modo da pessoa ver a realidade, né? Por isso que é bom, né, ir devagar, refletir com cuidado, né? Fazer parte de uma sanga, porque é muito fora do que a gente vê por aí. Mas é bacana, funciona assim mesmo. É desse jeito, é muito habilidoso. O Vedanta é um sistema muito habilidoso, muito, extremamente habilidoso, e com certeza, para um sistema desse ter sido bolado desse jeito, é porque o modo como ele foi bolado indica que tinha o seja lá o que for que bolou isso, e não dá nem mais para dizer que algo bolou isso ou não, havia um profundo conhecimento de como a mente humana funciona. Profundo, porque ele é muito preciso. Aí, com o passar do tempo, o estudante vai pegando esses insights que você pegou aí. O estudante vê, caramba, é por isso que ele trabalha assim, né? Agora, eu não estou mais vendo uma causa material separada de uma causa inteligente. Então, esse cara que eu chamo de eu, centro do mundo, também não tenho nada de centro do mundo. Eu estou incluído, é Deus também, né? Só que esse Deus manifesto, ele está muito além de mim, mas eu necessariamente, enquanto Jiva, sou ele, necessariamente. Mesmo que eu me veja só como Jiva, sou ele, né? Ele não, ele é muito mais amplo, né? O sistema que Ishvara usa é Maya, e o que a gente usa é o corpo sutil. Tem atribuições muito mais limitadas, né? Mas necessariamente isso vale, né? Eu necessariamente sou Ishvara. Agora, Ishvara não está limitado por mim, né? Pelo contrário, está amplo, amplíssimo, qualquer coisa. Então, muito bom, muito bacana, muito legal isso aí, Betânia. É Ah, isso aí mesmo. perfeito. E aí, queria só colocar uma coisa, assim, né, que eu fiquei dando risada aqui quando você falou. Esse sistema é muito inteligente, né, do Vedanta. Ah, Aí é. fiquei pensando assim, né, aí você falou, sei lá, né, quem escreveu isso deve... Daí eu pensei assim, no mínimo um gênio. Não, um gênio não, quase um deus. Não, tem que ser um deus, né? Começa a ficar É o difícil, próprio porque Ishvara. começa a ficar Porque é difícil. muito conhecimento, né? Muita coisa. Como é que faz, né? Então, só se for um semideus, um deus, então, sei lá. É, Tô brincando, tá? começa a ficar óbvio, né, que a coisa ela é uma revelação mesmo, né? Você É, vai tá vendo, óbvio. você vai vendo que é muito preciso. É uma precisão assustadora, impressionante mesmo. Muito bom, um belo encerramento esse. Alguém quer falar mais alguma coisa? Muito bacana isso aí que a Betânia botou, né? Por isso que o Vedanta é um meio. Vocês estão vendo por que que ele é um meio? Porque ele vai. Eu falo isso o tempo todo, porque é importante a pessoa saber que é o meio para ela usar adequadamente e não se confundir no meio, achando que o meio é o objetivo do meio. Não, o Vedanta não é o objetivo em si mesmo. O Vedanta é o meio, né? O objetivo é você, né? O estudante ele tem que saber legal como é que funciona isso. Por isso que o Swami Paramartananda fica um tempão falando disso. Todo professor fala. E onde é que a gente vai encontrar problema? É na manifestação. Então, tem que dar um jeito de olhar essa manifestação de um modo diferente. Ela não pode representar algo que está gravitando em volta do estudante ou algo que ele tenha que obter. Não pode representar isso, né? Então, o Vedanta substitui isso no Karma Yoga inicialmente por uma relação, né? De você com esse suposto exterior que é o Deus inteligente e o Deus como causa. É isso que o Vedanta faz, né? O Veda é muito inteligente, é muito hábil isso aqui. Se o estudante vai assim com cuidado, né, se detendo,
as fichas vão caindo às toneladas, como a gente acabou de ver aqui, né? Você pega o método, entende por que que ele funciona assim, entende que só dá para ser uma revelação mesmo. Como é que não vai ser uma revelação isso? É tão desconcertante que não pode vir do raciocínio cognitivo humano, né? Ele não pode, na verdade, não vem de um raciocínio, né? Ele trabalha em cima do raciocínio, né? Mas não vem, a gente vê claramente que não é algo raciocinado. Isso é o conhecimento puro, totalmente puro, perfeito. Muito bacana, Vedanta, muito bacana esse final aqui. Vale a pena refletir legal sobre esse diálogo final aí, que ele é muito importante. Ele dá noções muito boas do que a pessoa está fazendo, por que que o Vedanta aparece de uma forma, por que que ele lida com os conceitos dessa forma, até que ponto, né, a gente é dependente dos conceitos, a gente é dependente totalmente para autorreferência. Quanto mais a gente estuda isso, mais a gente fica surpreso, né, dessa relevância toda, né, desse mundo conceitual, né, para o qual nós fomos detalhadamente projetados, né? O ser humano ele é preparado para trabalhar conceitualmente, abstratamente, né? Tem um aparelho fonador para isso, grandes áreas do cérebro destinadas a isso, né, ao uso de símbolos para lidar com uma suposta realidade cheia de nomes e formas. E depois ele tem um aparato suficiente para desfazer isso também. Olha que incrível isso, né? E para isso ele precisa de um método que seja desenhado para lidar com esse equipamento, né? E esse método, um desses que a gente está vendo, que eu estou usando realmente há um tempo, é o Vedanta. E o Vedanta ele é incrível mesmo. Ele é extraordinário. Não tem como ser algo humano, realmente são revelações, né, que foram se estruturando assim, são perfeitamente comprováveis, tem um resultado impressionante na análise da experiência do indivíduo, né? É muito bacana mesmo. Bom, gente, então eu vou remover aqui. Vou remover aqui, não. Eu vou encerrar aqui, eu vou me remover diante aqui dessa tela. Tá joia? Então vamos fazer o Purnamada e olha que bacana, ó. Olha o Purnamada aqui, ó, na nota de rodapé 86. Om Purnamada Purnamidam Purna Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Hi. Om, isto é plenitude, aquilo é plenitude. Da plenitude vem a plenitude. Tirando plenitude da plenitude, só resta plenitude. Om, paz, paz, paz. Se isto é plenitude e aquilo é plenitude, qual é a diferença de isto para aquilo? É isso. Aí a mente começa a parar de emitir conceito, né? Ela vai parando, vai dando um efeito, né? Como se estivesse engasgando o motor, né? Da produção de conceitos, né? O motor vai engasgando e engasgando até parar, né? Não precisa, você não precisa de explicação sobre você. Você é existente em si. Quem é que responde por isso? A sua existência. É incrível isso. Ela responde por ela mesma. Tudo que você for falar sobre você é depois de você estar existindo. Senão, como é que você vai falar sobre você? Né? Então, onde é que está isso? Onde é que está aquilo, né? Vamos então encerrar? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas e muito obrigado ao Dakshinamurti. Gratidão. Gratidão por estar aqui com vocês. Gratidão ao Dakshinamurti. Qual é a base do Dakshinamurti? É a mesma base nossa, é o que somos, né? Naturalmente, ele estava ensinando quem ele conhece. Olha que legal. Ele mesmo.
Vai entender, né? Só rindo mesmo. A piada vai ficando muito doida, né? No começo parece que é só uma piada de mau gosto. Depois que você vê que é quase que um delírio mesmo. Por isso que dizem que isso aqui é um sonho de Deus, né? Parece um sonho meio maluco. Tá, joia, gente. Obrigado. Até a próxima.